Um facto que está a marcar o mundo inteiro, a prisão de uma das referências do movimento hip-hop, da cultura hip-hop, e que, sem dúvidas, também é incontornável quando falamos da indústria de entretenimento do modo geral. São várias acusações sobre Puff Daddy ou Diddy, e esta tem sido uma das discussões muito atuais um pouco por todo o mundo. Como é que a prisão de Diddy afeta a cultura hip-hop no mundo inteiro, em particular nos países africanos e, sobretudo, aqui em Moçambique? Como é que a prisão de Diddy também é toda uma questão de debate sobre aspectos relevantes de política, mas também questões raciais. São algumas questões que são colocadas e podem ser colocadas à volta de Diddy, uma figura muito influente para a cultura hip-hop, para a indústria de entretenimento. Vamos conversar nos próximos minutos com um dos pilares do hip-hop nacional, radialista, produtor, rapper, jornalista cultural, Elder Lionel. Estamos numa localidade da província de Gaza, Xai-Xai, o place onde muitos de nós sentem em casa. Vilas onde o desenvolvimento ainda está por chegar, há mesmo que perguntar. Elder Lionel, passou culta, microfone ligado, ainda te lembras deste som? Sociólogo igualmente, acho que é muito importante essa parte também. O rap cresceu tanto que não só produziu produtores, radialistas, produziu sociólogos, né? Acho que é muito importante dizer isso, o hip-hop cresceu bastante. Como é que estás? Estou ótimo. Tens de falar no microfone? Estou ótimo, muito obrigado pelo convite. Quando falamos sobre a ideia de eu estar aqui por causa deste assunto, né? Eu me senti na obrigatoriedade de me pronunciar sendo uma pessoa que é parte do movimento hip-hop moçambicano. Acredito que nós também não devemos ficar no silêncio, né? Claro. Alguma coisa tem que se dizer. E eu estou aqui porque me proponho exatamente a esclarecer e a salvaguardar a imagem do próprio hip-hop. É sobre o hip-hop, acima de tudo, né? Exatamente. É sobre o hip-hop. Yeah. É sobre o hip-hop. Mas há uma pergunta, se calhar, quem te acompanha ficou curioso em ouvir o teu comentário sobre este som. Você ainda te lembras deste som, né? Fúria das Águas. Fúria das Águas. Fúria das Águas, 2002, 2003, Candonga Produções. Uau, éramos adolescentes, nós uma outros. Compilação que foi produzida na altura, a inspiração veio por causa das cheias, do 2002, né? Então saiu essa música. Uau, boa memória, éramos muito novos distribuídos. Olha, nós fizemos muita candonga. Fizemos muita candonga. Nós fazíamos MP3, compilações ilegais nos bairros. Se quiseres processar, pronto. Eu posso denunciar tantos outros que fizeram isso. Há quem continua a fazer, só que agora de forma digital. Por exemplo, saíram novas compilações produzidas porque o Free Mind e o Olavo Guiamba costumam fazer compilações de música variada, né? Exatamente. É uma compilação New Soul, é uma compilação hip hop. E há quem decidiu trazer essas músicas de há 15, 20 anos atrás. E essa música voltou a chamar a atenção das pessoas, que já estava mais ou menos no esquecimento. Tem quase 20 anos isto, né? Porque eu também, quer dizer, eu estou numa posição em que eu não promovo muito as minhas músicas, então é por isso que para quem apanha, apanhou e vamos andando. Nós sempre somos os últimos, né? Acho que o nosso trabalho aqui é sobre os outros, acima de tudo. Quem é Diddy? Quem é Puff Daddy? Elder, acho que vamos começar por aqui. Bom, eu vou começar por dizer que não tenho muito conhecimento aprofundado sobre o assunto que nos traz aqui. Tenho estado a acompanhar já desde as primeiras acusações que caíram sobre ele, mas bom, eu vou dizer quem é Diddy da forma como eu conheço, né? Portanto, eu conheci-o, chamava-se Sean Puffy Combs, Puff Daddy, na altura da era do ouro do hip-hop, como o produtor da Bad Boy Records e proprietário, né, da produtora. Aqueles que lançaram Notorious B.I.G. Exatamente. E como é que eu conheço ele? Exatamente, eu já ouvia falar do nome dele em algumas coisas relacionadas com alguns artistas antes do lançamento de Notorious, né? Que foi o caso, por exemplo, de... deixa-me pensar aqui quem foi, acho que foi EVD. Eu acho que ele teve uma conexão com alguns lançamentos de EVD, e alguns outros artistas antes, mas ganha mais notoriedade quando lança o Ready to Die do Notorious B.I.G. em 1994. E... acho que um ano depois da criação da Bad Boys, né? Sim. Bad Boys é de 93. Bad Boys foi uma editora criada
acho que nessa altura era muito nova, e na altura como estava a surgir a Death Row Records, portanto o Puff Daddy e a Bad Boy Records surgem como, digamos assim, os hegemônicos de East, portanto, né? Nova York, exatamente. Portanto, tudo que ele tocava virava sucesso, né? As Total, o próprio Notorious, Fate Evans, Craig Mack, os 112, portanto, o Maze, toda aquela malta. E este grupo de artistas fez grande sucesso, de tal modo que quando surge a Death Row Records, portanto, a Death Row passa a ser, portanto, com o Snoop, o álbum Dog Style e o The Chronic do Dr. Dre, portanto, eles passam a ser os hegemônicos do West Coast, e depois surgem aquelas rivalidades, porque já não me lembro o que é que deu início às rivalidades, mas essas rivalidades que depois acabaram na morte de Tupac e também Notorious B.I.G., que são assuntos que também ainda procuram esclarecimento. Que criam também zonas um pouco tenebrosas à volta da figura de Puff Daddy. Exatamente, atualmente à volta da figura de Puff já se levantam algumas questões sobre o seu provável envolvimento nisso, né? Portanto, no assassinato de Tupac Shakur. Então, Puff Daddy é este, rapper, visionário, empresário. Vamos começar por dizer que, como empresário, ele de facto é um grande estratega, como músico é uma pessoa de bom gosto. Todas as ideias que ele implementou para os artistas dele foram casos de sucesso, não é? E nós vimos isso quer no primeiro álbum de Notorious, quer no segundo, quer no sucesso de todos os outros artistas de R&B e Soul que passaram pela Bad Boy Deu certo Records. Muitas vezes, né? Exatamente. Notorious, mas também podemos falar do Usher. Sim, Usher. Eu não percebi muito bem o envolvimento do Diddy em relação a artistas como Usher, por exemplo, fala-se também de Justin Bieber, não sei o que. Portanto, vieram, acho que depois veio uma série de artistas, depois do Notorious, né, depois da morte, porque ele acho que depois também desfez em relação às Total, a própria Fate Evans, provavelmente ele não se deu continuidade, ok, em termos de management e de fazerem parte. E também a coisa ali no meio não terminou tão bem. Exatamente. Agora, isto aqui é uma coisa, empresário da música, de sucesso, que ajudou na divulgação da cultura hip-hop através do seu elemento música e provavelmente dança. Como se sabe, o Puff Daddy também é um pouco dançarino e tal. Agora, esta situação que está a acontecer agora, eu quero primeiro dizer assim, e isto o 50 Cent já está a dizer nos últimos dias, é que nós não devemos olhar para o comportamento da pessoa como sendo um comportamento do hip-hop. Okay? É preciso primeiro eliminar esta, digamos que... essa associação, sim, muitas vezes até forçada. Uma associação forçada e que eu acho que tem a ver com o preconceito, né? Com o preconceito do ponto de vista racial e da própria história do hip-hop, né? Social e política dos negros na América e toda a luta de integração. Há um escritor chamado Bakiri Kitwana, que foi editor da revista The Source. Ele tem um livro chamado The Crisis in the African and American Youth, okay? A crise nos jovens norte-americanos. Generation Hip Hop, The Crisis, não é? Este livro não é sobre hip hop, mas é sobre uma geração que nasceu entre 1960, mais ou menos, até 1985, ok? Em que ele diz que esta geração é fruto da luta dos direitos civis. Do tipo, são os filhos daqueles que lutaram para o fim da segregação racial e para a integração, a questão dos direitos civis, Martin Luther King, Malcolm X, aquela história. Então, é esta geração que ele está a chamar de uma forma estratégica de geração hip-hop, que é uma geração que tem o dever de continuar ou consolidar aquela luta, dos anos 60, dos anos 70. E, para a infelicidade dele, ele acha que não se conseguiu alcançar esses objetivos, porque o índice de encarceramento de negros ainda é alto, a probabilidade de negros nos Estados Unidos da América não terem acesso à escola, ou a probabilidade de ter esses negros que
são famílias monoparentais, eu cresci com minha mãe, que é o caso do próprio Puff Daddy, ok? Então, disse que não se consolidou. Portanto, esta luta continua. Ou seja, há um mal social que ainda não venceu, exatamente. Né? Ainda não se venceu. Exatamente. E esse mal social, portanto, é tarefa desta nova geração dar continuidade. Então, ele analisava, com base nos últimos incidentes da violência, tanto no seio dos artistas, por exemplo, do hip-hop, a morte do Notorious. Quero-te lembrar que em 2002... KRS-One iniciou um movimento chamado Stop the Violence, que foi culminar na fundação do Templo Hip Hop e da Declaração de Paz do Hip Hop. Justamente porque estava-se a notar que a música estava sendo também um pouco foco de violência, mas uma violência que não está associada ao comportamento do hip hop em si, mas destas rivalidades toda, né? Do mundo de negócios, da indústria musical, da competitividade. Então, e todos os... Como é que eu vou dizer? E isto é uma estrutura em que todo mundo vende. São os jornais, são os comentários. Agora o Diri está no ar, tu me convidaste para aqui para a televisão. Verdade, é assunto internacional, exatamente. Mundial. Então, pronto, a América é assim, quer dizer, a indústria musical muito forte. Há uma expressão que nós gostamos de dizer, dog eat dog, na América, quer dizer, a justiça funciona, tu não podes fazer... Agora, vamos voltar para o comportamento do Didi. O Didi cresceu com a mãe. É dessa geração que... Ele tem, portanto, o pai, ele não conheceu muito bem o pai, o tal de Melvin Combs, não conheceu, portanto, o pai faleceu, ele tinha 3 anos de idade. E o que lhe foi dito sobre a morte do pai é que foi um acidente, ok? De viação e tal. Mas ele próprio descobriu que o pai foi morto a tiro e provavelmente tinha ligações com Frank Lucas, que era um grande traficante de droga, portanto, em Manhattan. Então, imagina qual é a personalidade do Didi, né, como pessoa, tendo este historial como um negro na América, que se ingrou muito pela ajuda da mãe e da avó, porque eram pessoas que diziam, man, vai lá à procura de taco, meu. Se não voltares com taco aqui, meu, não vais entrar nada em casa. Ele ia, acho que não sei o que ele vendia, e voltava e dizia que, às vezes houve uma situação de ter perdido dinheiro, ou arrancaram e voltou, e disseram, você está a brincar, mano. E então, isto aqui para mim criou uma personalidade que provavelmente trouxe alguns traumas. E esses traumas, eles se espelham na nossa forma de ser, principalmente quando nos tornamos figuras relevantes na sociedade. Portanto, ou seja, Didi é produto do que a América oferece a algumas minorias étnicas. Podemos começar a pensar isso. Exatamente. Ele ficou famoso, ficou um grande empresário de sucesso. Agora, entre factos e teoria, que esta coisa de factos e teorias tem sido agora muito abordado aí no Instagram em torno do assunto do Didi. Por quê? Porque está-se a dizer muita coisa, são especulações. É muita informação, né? Eu gostaria que o ouvinte percebesse que... Aqui está, é o telespectador, desculpa, por acaso. É o telespectador. Percebesse que, por um lado, eu estou a basear os meus comentários em especulações e, por outro lado, estou a basear-me em factos, ok? Então, é impossível, no meio desse amaranhado de situações, então, vamos entrar em especulações. Há acusações graves em torno de Puff Daddy ou de Didi e, na minha opinião, se ele cometeu esses crimes, ok? E se de acordo com a lei há alguma sentença que terá que ser feita e ele tem que ir preso ou sei lá, que seja, é a lei, ele tem que ter, mas ok, tem que ser provado, etc, etc. Agora, passou muito tempo, nós conhecemos Didi desde os anos 90 e ao longo desse tempo ouvimos pequenas histórias sobre Didi. É verdade. Há uma série de acusações, há coisas que aconteceram há 6, 8 anos atrás e que estão a voltar a agora, não é? Agora, eu pergunto, e há alguém que disse isso há pouco tempo, uma figura também muito importante, que disse, olha, esses testemunhas que estão a aparecer agora a dizer que o Didi fez isto ou porque também comigo aconteceu, para mim não são testemunhas, são cúmplices. Okay? Porque calaram-se durante esses anos todos. Então significa que houve uma série de acontecimentos que foram abafados, que o Didi conseguiu provavelmente gerir até aqui.
Mas eu acho, já essa é a minha opinião, teoria e não facto, é que o Didi está ligado a grandes grupos empresariais que o colocaram onde ele chegou. Ele é sócio de grandes empresas, representa bebidas, marcas de bebidas, e nesses negócios houve situações em que ele teve que vender ou teve que comprar ações, e nesses processos alguém fica prejudicado, porque é negócio, o mundo de negócio é assim. Há muitos interesses envolvidos. Há né? interesses envolvidos e don't take it personal. No business é assim, don't take it personal. Eu faço um negócio contigo, se eu te dei cabeçada, é porque tu é que não foste esperto, não foste Suficientemente preparado. exatamente, né? eu chego, tu me cobras quer dizer, tu me chamas para um serviço, eu sou o mestre de cerimônia, eu te cobro um cachê que depois eu descubro que eu podia ter cobrado mais, eu fico zangado contigo, não faz sentido. Não é tão pouco, Então eu é que tenho que me organizar. Então eu acho que o Kanye West está a dizer agora, e disse isso anteriormente, que eu avisei que a indústria musical é muito perigosa e usa os artistas, compra os produtores, compra os designers, compra para objetivos que interessam a esses grandes grupos empresariais. Que ultrapassam a música. Exatamente. E me parece que quando tu ficas cansado dessas situações, ok? Ou seja, quando te tornas, ou seja, quando chegas a um nível que estás fora do controle desses grupos que têm poder sobre ti, então eles te eliminam. O que eu quero dizer com isso? É que estas festas, esses freak-offs, em que agora começa-se a dizer que Jay-Z participava, Nicki Minaj participava, Beyoncé, Rihanna participou, o próprio Kanye West diz que been there, não sei o quê. Já começam a dizer que de facto eram coisas horríveis, mas todo mundo ficou calado. Por quê? Porque convinha até ali que esse assunto ficasse, ninguém queria estar associado, ficar conhecido como estando associado a isso. Da mesma forma que aqui em Moçambique, vamos assim falar em termos de bastidores, diz-se que há festas privadas onde acontecem coisas estranhas. Que não saem dali. Coisas diabólicas, coisas satânicas, se assim podemos dizer. Então, isso se calhar acontece em todo mundo, em qualquer outra parte, com outras pessoas que também têm poder. Agora, eu acho que neste momento o Didi ultrapassou uma linha qualquer que não agradou, provavelmente. Há um grupo de interesses. Há um grupo de interesses. Eu estava a ouvir uma entrevista, não é uma entrevista, acho que era um debate entre o Lula e o Bill Gates, e o Lula dizia, não, o problema da fome no mundo, eu quero dizer uma coisa, o mundo não tem falta de dinheiro. O problema é que existem algumas poucas pessoas que têm um poder global empresarial que está acima dos países, ok? Ou seja, um grupo de pessoas que tem mais dinheiro do que 10 países juntos. Então, essas pessoas provavelmente exercem poder sobre as nações e fazem as coisas como querem e por aí em diante. Então, ainda bem que falas disso, Malela, porque estamos num contexto em que os Estados Unidos prepara-se para as eleições. Let's make America big again. Continua com Trump e Kamala Harris. Exatamente. E esta está a ser uma agenda que provavelmente está a ofuscar o debate sobre as eleições. Exatamente. Qual é a possibilidade de fazermos uma reflexão sobre alguma relação com este momento histórico dos Estados Unidos da América? É assim, existe uma teoria que é chamada de fenómeno social total, de um sociólogo e antropólogo francês chamado Marcel Mauss, que nos ajuda a analisar este fenómeno do Didi. E fenómeno social total por quê? Porque ele pode ser avaliado de vários ângulos. Agora estamos a entrar para o ângulo político. Estivemos aqui nos aspectos culturais, económicos. Entretenimento. Exatamente, agora vamos avaliar pelo lado político. Mas, como disse no princípio, estou a trazer hipóteses, não é? Não estou com informação verdadeiramente absoluta aqui. Estou a dizer, por exemplo, que Kamala Harris contra o Trump, véspera de eleições, nós não sabemos qual é o poder de Didi em termos de influência política. Se calhar ele deve ser um dos apoiantes, provavelmente deve estar pelo lado dos democratas. Então, no jogo político, eu acho que funciona às vezes começar a queimar algumas pessoas, exatamente para degradar
ok? Yeah. Aquela outra parte que se opõe à nossa. A semiótica dos acontecimentos, é isso que podemos aqui Não, estar a é uma dizer. análise superficial que eu estou a fazer, mas é uma hipótese que podemos colocar. Temos que pensar a 360 sobre isso, né? Temos que pensar, temos que meter situações culturais, como é que o PAF cresceu, situações do ponto de vista sociais, que tipo de educação teve. Há quem diga que a relação dele com a mãe era, sabes como é que é as mães geralmente quando têm filho único, é tipo, este é meu guardião, É o tesouro, é meu menino, até é meu marido, meu Yeah. marido. Então as mães são muito ciumentas, dizem que Didi cresceu assim, que a mãe escolhia namoradas para ele e que ele atualmente nutre um misto de sentimentos em relação à mãe. Em algum momento ele se enerva em relação à mãe, mas no outro momento ele diz que a minha mãe é minha rainha, foi ela que me fez, que me construiu. Então, podemos estar perante alguém com distúrbios muito pessoais de psicopatia, porque para ser psicopata não é preciso andar sujo na rua. Então, isto cria um vazio, principalmente nas pessoas que têm poder, que têm dinheiro, que vivem todo tipo de prazeres, mas em algum momento tem um vazio. Ok? E este vazio vai ser comatado com coisas estranhas, que é isso que está-se a falar. Porque convidou um, convidou outro, fomos ali, bebemos drogas, depois fizemos sexo em conjunto, ora porque ela estava ali a fazer sexo com outro. São muitas alegações que vamos ficar à espera de provas, mas eu queria imediatamente separar o comportamento da pessoa, dizendo que o hip-hop é uma cultura de paz. Portanto, existe o hip-hop como business, que é a forma pela qual o mundo conheceu a música rap. Mas a cultura hip-hop é uma cultura que defende princípios totalmente contrários aos que está-se a falar sobre. Aquilo não é hip-hop, não é? O comportamento dele não é hip-hop. A música que nos deu é boa. Eu posso, na minha opinião pessoal, questionar um e outro conteúdo, não é? E dizer que não vai de acordo com os princípios da cultura hip-hop, mas anyway, musicalmente ele nos ajudou a divulgar a música rap. Agora, vai cair na mesma história que todos os outros artistas grandes foram caindo ao longo da história. Vais perceber que Whitney Houston foi assim. Miles Davis na altura foi assim. Os negros, no caso. Notorious foi assim, Tupac foi assim, Kanye West está a dizer, está uma massacrar aqui, mas não vamos apanhar, aqui. Então o que é que está-se a passar? Quem será o próximo, né? Quem será o próximo? Já começamos a ficar com medo, a pensar, eu falei, Jay-Z acho que vai entrar em cana. Ou seja, os negros norte-americanos, grandes estrelas, referências da música, muito poucos ou quase que nenhum tem um final feliz. É disso também que estamos a falar. É disso que estamos a falar. E esta coisa do final feliz, eu acho que tem a ver com até onde te comprometes dentro da indústria, no game. Diz-se que dão-te poder, mas também criam condições para que, quando te rebelares, te eliminem. Há iscas que ali são atiradas e isso é muito importante. Até aqui eu estava a teorizar, agora isso é preciso provar, né? Duvidar e investigar, vamos esperar para... Exato. Acho muito importante destacarmos os crimes que pesam sobre Didi. É acusado de tráfico sexual, extorsão e transporte de pessoas para a prostituição. E também é acusado de sequestro, trabalho forçado, suborno e outros crimes. São muitos crimes, meu. São muitos crimes. São muitos crimes e, sinceramente, eu acho que ele cometeu esses crimes. Eu acredito que cometeu. Agora, a questão aqui é que, voltamos à questão que eu estava a dizer da hegemonia, porque, por exemplo, tu conheces a figura do cafetão, né? O pimp. Sim. Ok? É um vendedor, no final. Então, imagina que o Didi, na sua juventude, foi isso, mas numa escala menor. Agora, imagina ele num nível mais avançado, em que ele já tem dinheiro, não sei o quê. Nós não sabemos se ele, se calhar, era empregado. Olha, eu estava a conversar com alguém que queríamos esclarecer assim de uma forma mais aprofundada e eu procurei investigar isso para falar com solidez. Essa pessoa me dizia assim, olha, Puff Daddy, Didi neste caso, meteu-se... diz que o FBI foi
para as mansões dele, apagar vestígios de figuras importantes da música e não só, que participavam nas festas dele. Então, é uma hipótese. Aliás, temos que encontrar. Eu não sei se é verdade. É preciso ficar claro que eu não estou a trazer. Eu estou aqui a fazer, vamos lá dizer assim, uma mescla daquilo que está-se a falar em torno de Diri. Em todo lado. Aliás, falando nessas figuras, ainda estes dias apareceu uma notícia sobre o silêncio da ópera. O fenômeno de televisão norte-americana, que era uma pessoa muito próxima a Didi, né? Exatamente. Acho que quer falar da ópera, está a falar de tantas outras figuras que não são necessariamente só da música. Mas uma pergunta que eu quero te colocar, Malele, Elder, é sobre o impacto disso para o hip-hop, para a cultura, para a indústria do entretenimento em países como Moçambique. Boa pergunta. O sucesso da música aqui em Moçambique e o interesse que os artistas têm em fazer parte da música, em gravar obras e serem bem-sucedidos é bem-vindo. O sucesso a larga escala comercial também é bem-vindo. Mas há uma coisa que nós, em particular, fomos fazendo ao longo do ano, que foi um ativismo que procurava chamar a atenção dos seguidores do hip-hop sobre como é que eles se conectam ao hip-hop. O que é que eles trazem, ou seja, qual é o seu perfil, o que é que eles querem trazer para o mundo através da música rap. E a ideia era influenciar para que não se fugisse dos princípios da cultura hip-hop, não é? A questão de refletir sobre a nossa sociedade, a questão de transmitir ideias positivas, que façam parte daquilo que é o desenvolvimento, né? Porque o artista também portanto, tem influência e faz parte. É um fator de mudança, daquilo né? de coisa, exatamente. Então, mudanças sociais, como é que tu participas na construção, portanto, do teu bairro, da tua província, do teu país, do teu continente, por aí em diante. Mas isso era mesmo para separar o trigo do joio, que é para as pessoas serem reflexivas naquilo que absorvem, ok? Nesta globalização cultural, nesta expansão cultural, que na verdade é o Ocidente para cá do que de cá para lá. Então, agora é o momento para dizer, ok, estávamos certos, porque as práticas que certo tipo de hip-hop apresenta na mídia não são favoráveis para um crescimento condigno de um ser humano. Ou seja, se tu assistes Puff Daddy e vês aqueles vídeos daquelas festas e não sei o quê, que a tua realidade todo, né? Não é aquela. Não vale a pena tu queres fazer a mesma coisa. Quer dizer, aquilo não é um sonho a alcançar, ok? Tu podes fazer um vídeo em que é um vídeo festivo, mas em que estás a comemorar alguma coisa e que há limites do que está-se a apresentar no videoclipe. Agora, big cigars, não sei o quê, quer dizer, mulheres seminuas, estamos a falar disso há anos. Que é isso que o Puff Daddy foi vendendo e que felizmente ou infelizmente é isso que as pessoas conheceram e gostaram. Ok? Mas agora estamos a perceber, afinal, qual é a índole verdadeira daquele nosso role model que seguimos durante anos. Então, eu agradeço ao Diri por ter influenciado uma geração a gostar de música, entreteu festas, discotecas, as músicas deles nós não vamos deixar de ouvir até hoje, mas é importante que os telespectadores, os ouvintes, neste caso da rádio, que os amantes da música reflitam sobre aquilo que seguem. Ok? Reflitam sobre aquilo que seguem. E continuem a gostar da figura de Diri, né? Não precisam ficar zangados com ele pelo comportamento. Ele, como músico, ofereceu-nos. Obrigado, Malele, pela presença. Foi muito bom ter estado contigo hoje aqui para conversarmos sobre isto. Tens que voltar mais vezes para falarmos sobre temas importantes. Um abraço. Um abraço e obrigado também aos nossos telespectadores. Nós ficamos por aqui. Voltaremos a estar juntos na próxima semana, à mesma hora. Um grande abraço. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até lá.